Bom, então nós vamos ver o primeiro vídeo, essa parte da literatura, que é a terceira geração romântica, eu dividi em duas partes. Nós vamos ver agora então a primeira parte sobre o assunto. Então, nós já vimos a primeira geração romântica, que era a geração nacionalista e indianista. Já vimos a segunda geração romântica, que era a geração byroniana ou a geração ultrarromântica, também conhecida como geração mal do século. E agora nós vamos ver a terceira geração romântica, que era conhecida como geração condoreira. Dentro da situação histórica, nós temos o quê? Em 1831, foi decretado o fim do tráfico negreiro, porém, foi uma proibição. Ele não desapareceu, continua ocorrendo de maneira ilegal. Em 1850, foi promulgada no dia 4 de setembro a Lei Eusébio de Queiroz, que visava a proibição do tráfico de escravo. E aqui no Brasil, essa foi a primeira das 3 leis que viriam a abolir gradualmente a escravidão. Também em 1850 ocorreu o apogeu do café, com grande prosperidade para os latifundiários, principalmente devido a melhoramentos urbanos. Isso fez com que eles necessitassem muito mais do negro, por isso eles eram contra a abolição da escravatura. Então, por que se chama geração condoreira? O termo condoreiro ele surgiu por causa do condor, que é uma águia que habita no alto da Cordilheira dos Andes. Esse animal, essa ave, ela foi considerada como símbolo da liberdade pelos jovens autores dessa terceira geração romântica. Mas ela também é conhecida como geração hugoniana. Por quê? Por causa da forte influência que ela sofre de Victor Hugo, o escritor francês. Inclusive que ele é o autor do livro Os Miseráveis, que foi feita algumas adaptações para o cinema. Eu até sugiro, quem quiser conhecer esse período um pouco mais, esse período, não o romântico também, mas esse período da história, é interessante assistir o filme feito em 2012, Os Miseráveis. É um musical, mas é um filme espetacular, muito bom mesmo. O Victor Hugo também era preocupado com as causas sociais. Por isso também essa geração é chamada de hugoniana. Bom, a terceira geração romântica ela é caracterizada pela poesia social e libertária. Ela reflete as lutas internas da segunda metade do Império de Dom Pedro II. São lutas pela abolição da escravatura e pela proclamação da República. O Brasil queria se ver totalmente livre de Portugal. Então, eles queriam que o Brasil se tornasse uma república, deixasse de ser império. E os textos eram marcados fortemente por essa crítica social. A busca pela identidade nacional, ela continua, como continuou em todo o período romântico. Não só focada nas etnias indígena, como era na primeira geração, mas ela era muito mais na busca por uma identidade negra do país. Por esse motivo, o tema do abolicionismo foi bastante explorado pelos escritores. E dentre os escritores desse período, o que mais se destaca é Castro Alves, que criticou de forma direta a escravidão, principalmente no seu poema O Navio Negreiro. Bom, Castro Alves, também conhecido como poeta dos escravos, além de criticar de forma direta a escravidão no poema O Navio Negreiro, ele mostra que o negro já tinha uma vida antes da escravidão, antes de ser arrancado da África, do seu mundo, da sua vida, da sua cidade, né? Eles eram conhecidos como, muitos deles eram reis, eram príncipes, eram pessoas da nobreza nas suas cidades ou nos seus lugares. Bom, na literatura nós temos já um começo da diluição das características românticas, já é um período de transição para o próximo período literário, a próxima escola literária. Então também é conhecida assim como um pré-realismo. Ocorre também muitas inovações mais ligadas à estética, com um tom mais grandiloquente, com hipérboles que até então a gente não tinha, né? Essas hipérboles, que a expressão são figuras de linguagem que
exageram, né, de maneira muito exagerada para exprimir algum sentimento no poema, essas hipérboles elas vão aumentar ainda mais nos próximos períodos literários. E, principalmente, a obra desse período era marcada pela causa social, em especial a libertação dos escravos. Essa causa social e a libertação dos escravos, ela vai se ampliar, ou a situação do escravo, né, vai ainda se ampliar nos próximos períodos da literatura, principalmente a causa social. O poeta, nesse período, ele tem por tarefa denunciar as injustiças sociais. E a poesia social, ela é como um clamor para que a humanidade trabalhe por igualdade, justiça e liberdade, né? Os princípios da Revolução Francesa ainda não morreram. Todo esse período romântico, ele busca pela liberdade, igualdade e fraternidade. Todo o período romântico se baseia nos ideais da Revolução Francesa. E não podemos esquecer que sempre, nesse período, eles trabalham a questão abolicionista e republicana, lutando para a abolição dos escravos e a proclamação da República no Brasil. Então, dentre as características, o abolicionismo, né? Além desse período voltar-se para a defesa da República, ela também lutava pelo abolicionismo, com foco, e com isso o foco das produções ele está concentrado nos pobres, nos marginalizados e, em especial, nos negros escravizados. Nós temos como característica também a negação do amor platônico e já um certo erotismo. Só que a gente não pode esquecer que é um erotismo do século XIX, então é diferente do que a gente tem hoje, né? Esse erotismo é mais assim na intenção, ele mostra como ele possui uma intenção de tocar na mulher amada, né? A negação do amor platônico, por quê? Porque nós não temos mais aquela mulher pura, angelical nos poemas, né? Elas não são mais escritas como intocáveis, como anjos, né? Como seres supremos, já não existe mais aquela idealização desse tipo de amor. Agora o poeta já coloca uma certa intenção de pelo menos tocar na mulher amada, ele descreve essa mulher já com uma certa sensualidade, né? Além desse erotismo, também havia já uma característica de um certo pecado. O que é o pecado, né? É o desejo de estar junto do ser amado, né? Agora essa mulher, ela é vista com virtudes e também com pecados. Antes ela só era idealizada, ela era um anjo, né? Ela era uma figura angelical. Agora não, ela já possui pecados. E nas poesias o poeta já descreve esse desejo de estar junto a ela. Isso aí também é um pouco do erotismo e do pecado. E a liberdade e realidade social são muito retratados. O desejo pela liberdade e a realidade social são muito retratados nos poemas. Munidos de um sentimento de revolta diante das injustiças sociais, os autores acreditavam que, assim como o condor, tinham a capacidade de olhar de um ponto mais alto as questões sociais. E por isso eles deveriam informar a sociedade sobre essas realidades em que viviam, de forma a conscientizar a sociedade do ideal de liberdade. Ou seja, eles precisavam influenciar a forma de pensar e colaborar para as mudanças sociais. Essa geração e todo o romantismo ele é muito importante para com as questões importantes que surgiram depois, como a abolição da escravatura e a proclamação da República. É uma poesia mais composta para ser declamada. Como eu falei, né, os poetas eram todos assim, muito boêmios, então eles viviam na noite, nos bares, e declamavam muito as suas poesias. Havia também muito uso de vocativos e de exclamações, coisa que as outras gerações não usavam tanto. E o gosto pelas imagens exageradas, como eu falei antes também, as hipérboles, que eram usadas justamente para provocar um impacto no leitor e despertar certas emoções. E nós temos os principais autores, que é Castro Alves, né? Que é o mais importante, o mais conhecido. Joaquim de Souza Andrade, que é mais conhecido como Sousandrade, que é um pseudônimo que ele usou. Ele, enquanto era vivo, ou muito depois de sua morte, ele não era reconhecido. Somente bastante tempo depois que ele morreu,
somente em 1960, 1970 que as obras dele foram descobertas e conseguiram identificar o valor que elas possuíam. E temos também o Silvio Romero, Tobias Barreto e o Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco é muito conhecido, ele era também político, ele era embaixador, ele trabalhava muito com questões políticas e dentro dessa área política ele falava muito da abolição dos escravos, por isso ele era bastante conhecido por essa obra contra a escravidão. Bom, aqui eu vou encerrar essa parte 1, mas logo a gente terá a continuação, que é na parte 2.